vou chamar de fator peteleco e acho que é uma metáfora boa para a gente definir uma espécie assim, de fenômeno da espécie humana que a gente não percebia antes da chegada do digital. O aumento populacional, e a gente aumentou a população a partir de 1800, isso não foi percebido como o fenômeno mais importante do que aconteceu no Sapiens nos últimos 200 e poucos anos. Naquele livro do Jared Diamond, ele vai abordar essa questão do aumento populacional em civilizações isoladas. A civilização crescia, aí entrava em crise, e se a sociedade não conseguia criar novos ambientes sociais, políticos, econômicos mais sofisticados, entrava em colapso. E aí ele vai falar, inclusive, que o grande problema daquelas civilizações era justamente a incapacidade de pensar no médio e longo prazo. As pessoas só pensavam no curto prazo, e aí os problemas iam se agravando, porque o aumento populacional é um problema invisível com forte impacto no futuro. As pessoas não vão percebendo que vai se aumentando, você tem a necessidade de aumentar produtos e serviços, e se você não faz determinadas mudanças e continua fazendo do mesmo jeito, você começa a entrar em colapso. É isso que ele coloca. A diferença é que as civilizações isoladas elas não podiam se comparar uma com as outras. Depois que a gente aumentou a taxa de globalização, que a globalização não começa agora, ela começa no dia que a gente inventou a nossa espécie, a gente começa a se globalizar. A gente vai se espalhando pelo mundo, né? Então, o aumento da taxa de globalização fez com que a gente pudesse comparar uma coisa com a outra. O que dá certo num determinado lugar, as pessoas imitam no outro, em vários aspectos, inclusive social, político e econômico. Tanto que a maior parte dos países adotou mais ou menos o mesmo modelo, parecido ou não, com os modelos que nós tivemos nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, né? O livre mercado e a república. Então houve aí um processo. Então a gente vem nesse caminho. E o que é interessante perceber, e a gente tem trabalhado aqui na Bimodais, é o conceito de descentralização progressiva. Se a gente vive a complexidade demográfica progressiva, a gente necessariamente vai precisar criar, né? A gente obrigatoriamente vai naturalmente gerar uma descentralização progressiva. Vai haver uma demanda de descentralização progressiva que só é possível se iniciar em larga escala quando a gente tem uma revolução midiática civilizacional como agora. E aí a gente tem uma coisa que alguns pensadores da economia, né, principalmente o pessoal da escola austríaca, já vinha trabalhando em relação a isso. Tem o livro do Hayek, por exemplo, que ele vai fazer uma análise da União Soviética e ele diz, olha, isso aí vai falir, porque eles não têm uma ordem espontânea para que possa se resolver o problema das decisões. As decisões são muito centralizadas e eles não vão conseguir decidir bem. Vai produzir muito sapato e pouca cebola, ou vai se produzir muita cebola e pouco sapato, porque você tem o fator peteleco. O que é o fator peteleco, Nipô? É quando você cria um determinado ambiente, uma determinada decisão, e essa decisão ela é centralizada, essa decisão ela passa a ser centralizada, e aí quanto mais centralizada for a decisão, quanto menos as pessoas envolvidas, né? Principalmente as pessoas que vão consumir, porque as decisões são tomadas para que as pessoas possam consumir, quanto mais as decisões são tomadas de forma centralizada, mais a gente fica sem saber quais são os efeitos dessa descentralização, dessa centralização. Então aí você toma uma decisão, faz uma determinada coisa e de repente o resultado passa a não ser aquele esperado. É um resultado inesperado. E a partir daí você começa a ter problema. Então, qual é a tendência que nós temos hoje para este século?
A grande tendência é a descentralização progressiva, como aconteceu no final da Idade Média, em que você teve o aumento das cidades e o modelo social, político e econômico mais centralizado começou a ficar inadequado, obsoleto, diante da complexidade. Você precisa envolver mais gente nas decisões. E aí você tem o fator peteleco. O fator peteleco centralizado, quanto mais centralizado ele for, mais as consequências que vêm depois são inesperadas. Então a gente precisa, a descentralização progressiva é uma demanda da espécie. A gente já está vivendo isso. Desde o restaurante aquilo, que você descentraliza, a compra dos ingressos, porque as pessoas quando falam de descentralização, falam, descentralização de poder. Mas a descentralização de poder, quando a gente fala de descentralização de distribuição, é um pacote grande de várias coisas. Desde você poder alugar o seu apartamento no Airbnb, desde você poder usar o Uber, desde que o motorista do Uber não precisa mais pedir uma licença para a prefeitura, desde que você não precisa mais passar no banco para fazer transações no banco. Todas as coisas que você vai tendo independência, desde o momento que você não precisa mais do Genilson Araújo, que era o repórter do helicóptero aqui do Rio, que ficava circulando a cidade para dizer onde tem engarrafamento, hoje você usa o Waze. Quanto mais você vai reintermediando os antigos intermediadores, mais você vai dando possibilidade das decisões serem descentralizadas e distribuídas, e quanto mais as decisões são descentralizadas e distribuídas, menor a chance de dar problema. As pessoas vão tomando decisões, vai aumentando a cota das decisões que as pessoas vão tomando. E a partir daí, então, a gente vai tendo uma redução do fator peteleco. O peteleco vai sendo distribuído. Quanto mais dominós nós tivermos no tabuleiro, mais gente tem que começar a dar peteleco. Essa é uma regra da nossa espécie, que funciona para entender a nossa jornada. E todas as coisas que funcionaram nos últimos séculos ou milênios, e aí eu sugiro que você leia o livro do Jerry Diamond, e o que não funcionou é justamente isso. É quando você tem o fator peteleco centralizado e as decisões vão ficando de baixa qualidade. Você precisa melhorar as decisões, e para melhorar a decisão, o que a gente chama de melhorar as decisões? É você aumentar a participação das pessoas usando as tecnologias e as ideologias disponíveis. Novas tecnologias, são criadas novas tecnologias e novas ideologias para que se possa descentralizar as decisões, e a descentralização das decisões melhora a qualidade delas, não só no aspecto objetivo, como no aspecto subjetivo, na qualidade, na quantidade, em que você produz mais precisamente, e na qualidade, que você produz especificamente para as pessoas, e aí você então consegue atingir mais gente de maneira melhor. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99 608 6422, vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.